Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós hoje vamos estar falando no livro das Revelações, escrito por João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Nós vamos estar falando baseado na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está no Apocalipse 11. Nós vamos entender um pouco o que o Espírito Santo tem para dizer para todos nós nesse momento que estamos vivendo. A sétima trombeta, no versículo 14, Deus, através do Espírito Santo, vai estar nos orientando. Então, o versículo 14 diz que o segundo ai é passado. Então, eis que o terceiro ai logo virá. Então, quando a gente lê esse versículo, a gente entende, este ai ocorreu sobre o sexto julgamento das trombetas de Apocalipse 9. Eis que o terceiro ai logo virá. Então, veja bem, meus irmãos, não é o terremoto do versículo 13, mas sim quando Satanás será jogado fora sobre o juízo da sétima trombeta, conforme está em Apocalipse 12. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para continuar iluminando a nossa mente naquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer. O versículo 5, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Aqui refere, a gente percebe e entende que denota o princípio dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Nós sabemos que depois que Cristo nos buscar no grande arrebatamento, acontecerá a grande e terrível tribulação. Então houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O que nós entendemos na parte B desse versículo 5? É dito que, aí nós vamos entender o que o Espírito Santo está nos dizendo, que antecipação e acontecerá definitivamente no final desses 3 anos e meio prescrito para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos esperando Jesus Cristo, breve ele virá, que é o arrebatamento. O versículo 16, não é? Nós agradecemos a participação de todos vocês, que Deus continue abençoando, vocês que estão, vocês que entraram e saíram, vocês que permaneceram, porque a Bíblia Sagrada diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, nesse dia maravilhoso, nós estamos meditando no livro das Revelações, do Apocalipse, capítulo 11, e agora o versículo 16. E os 24 anciões que estão assentados diante de Deus em seus tronos, sentados ali nas cadeiras, né? Um grande abraço para minha amiga Jaqueline, bom domingo para você também, e os demais que estão conosco aí, nossa amiga Sônia. Então, a gente entende aqui que eles estão sentados ali nas cadeiras ali, no céu, prostrando-se sobre seus rostos e adorando a Deus. Então veja bem, esses anciões são seres humanos. É possível que alguns eram profetas e apóstolos da Bíblia e representam a plenitude do plano de Deus quanto à sua redenção. Então esses 24 anciões representam a igreja que estão ali com Cristo, ali no trono. O versículo 17, dizendo: graças te damos. Olha para você ver, graças te damos. Não sei como está o som, eu acho que está tranquilo. Graças te damos. É o versículo 17. Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, que há de vir. Então, declarando o eterno, Jesus Cristo, nosso Salvador, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então a gente entende de novo, isso se refere à expectativa, em outras palavras, que o Senhor vai fazer e que Ele o fará definitivamente. Então, nós aguardamos a vinda do Cordeiro, que Deus continue abençoando a todos vocês, né? Nós precisamos furar a bolha da internet e usá-la para divulgar a palavra de Deus, né? Deixar de seguir a manada e vivermos a verdadeira metanoia, né? Você precisa entender isso. Às vezes as pessoas ficam presas em coisas efêmeras e passageiras. O mundo está um caos, não é só o Brasil,
O mundo está um caos. A Bíblia diz que no final dos tempos aconteceria, né, o prenúncio da vinda de Cristo, com terremotos, maremotos, não é? Enchentes, catástrofes, princípio das dores. Então nós precisamos ficar atento ao princípio das dores, Cristo nos alertando para nós estarmos preparados para a sua vinda, quando ele voltará e se manifestará nas nuvens do céu. Então, voltando aqui ao versículo 18 do capítulo 11 de Apocalipse: e se iraram as nações, e sua ira é vinda. Nessa parte A do versículo, nós entendemos aqui, tem que ver com a batalha vindoura do Armagedon. Aí você vai ler sobre essa passagem no livro, em Salmos, ali Salmos 2, você vai entender isso, tá certo? E a parte B do versículo: e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão a seus servos os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes. Então, que lição que nós tiramos aqui do versículo 18? Refere-se ao tribunal vindouro de Cristo, não o julgamento do grande trono branco. Não é? Então, você precisa entender isso, tá certo? A Bíblia Sagrada é uma carta que Deus nos deixou para nos alertar sobre algo que aconteceu, que está acontecendo e que acontecerá. Então, quando fala isso aqui, a gente precisa buscar o entendimento. Aí, se você tiver alguma pergunta, você vai deixar aí nos comentários. Você quiser um curso bíblico também, na descrição eu vou deixar, na bio também, alguns cursos bíblicos interessantes para você crescer na graça e no conhecimento. Então, a parte B do versículo 18 fala: e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, novamente se refere à batalha do Armagedon, na qual participará Cristo na sua segunda vinda, conforme está escrito em Apocalipse, também no capítulo 19. E agora nós vamos estar mencionando o versículo 19. E o templo de Deus foi aberto no céu. Então, o que nós entendemos da parte A desse versículo? De algum modo poderia parecer, com o templo de Salomão, o qual do templo celestial foi modelo. Então, quando construiu o templo de Salomão, foi modelado, pelo templo celestial. E a parte B do versículo: e a arca de seu testamento foi vista no seu templo. Então, o que nós entendemos da parte B desse versículo? Refere-se à arca do pacto, o que serve novamente como modelo da arca do pacto, do tabernáculo e o templo na terra durante a época da lei. Então, se você for voltar na época da lei, você vai encontrar esse tabernáculo, tá certo? E agora a parte C do versículo, para nós finalizarmos nosso breve estudo do capítulo 11: e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva de granizo. Então, aqui nós entendemos, nessa parte C do versículo 19, demonstra o que é simbólico da terrível presença de Deus e sua majestade gloriosa, não é? Então, você observa que, conforme está no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 19, a parte C desse versículo, que fala: e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva de granizo. Então, se você olhar no século que estamos vivendo, também, meu amigo Doval, lá dos Estados Unidos, um grande abraço, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, estamos juntos, não iremos desistir, viu, meu amigo? Estamos firmes aí na luta, O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, o mundo é do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos pela participação, a Cibele, Então é isso aí, irmão. Deus continua no controle, nós sabemos disso. Então, conforme a parte C aqui, a gente entende aqui que tudo isso demonstra, é uma demonstração que simboliza a terrível presença de Deus,
e a majestade dele e a sua glória. Então, quando tudo acontece no mundo, na face da terra, Deus tem a forma dele demonstrar o seu poderio, não é? Então, de onde vem esse granizo, não é? De onde vem esses terremotos, os trovões, os relâmpagos, as vozes, se não é algo sobrenatural criado por Deus para chamar a nossa atenção, para nos despertar? Porque se nós formos lermos a Bíblia Sagrada, né, tudo que está escrito, principalmente no livro de Apocalipse, a gente vai entender que Deus, ele chama a atenção do seu povo, chama a atenção para ele, porque Deus quer que a gente o adore. Deus nos criou para nós sermos adoradores. Então veja bem, nós vamos ler aqui um versículo para você. A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, dos santos. Silene, que Deus continue te abençoando. Veja bem o que Deus fala comigo, com você, no mesmo livro de Apocalipse, que é chamado o livro das Revelações, no capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda, né, arrastava após a si a terça parte das estrelas do céu. Então, o que nós entendemos aqui da parte A desse versículo? Remonta-se à rebelião original de Lúcifer contra Deus. Então, essa vez, um terço dos anjos compartilharam a sorte dele. Então, nós sabemos que essas estrelas representam a anjos, porque assim nos diz isso nesse versículo que nós acabamos de ler, no versículo 9, né? E as lançará sobre a terra. Então aqui diz-nos isso, mas claro, nos versículos 7 e 8 desse mesmo livro de Apocalipse. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. O que nós entendemos aqui? Não corresponde ao nascimento de Cristo, como muitos afirmam, mas sim o filho varão, que são os 144 judeus que entregarão seus corações a Cristo, conforme está no versículo 7 desse mesmo livro. Então, a fim de que devorasse seu filho quando esse nascesse, nós tiramos aqui uma lição e entendemos o seguinte: a paz do Senhor, Silene, que Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Então, aqui corresponde ao fato de que o anticristo odiará esses judeus que vieram a Cristo. Então, ocorrerá na primeira metade da grande tribulação, e pode ser a razão pela qual o anticristo se voltará contra Israel, não é? Então você entende o porquê o anticristo não gosta de Israel, né? E ela, no caso aqui, a Bíblia falando de Israel, no versículo 5, deu à luz um filho varão. Então o que a gente entende aqui? Como se expressou, são 144 mil judeus que virão a Cristo durante a primeira metade da grande tribulação. Você sabe que são 7 anos. Boa tarde, que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos um domingo abençoado por Deus. Cozinha, é isso aí, amiga e irmã. Dulce, estamos juntos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Então a gente entende aqui, no versículo 5, e quando fala e ela, no caso aqui está falando de Israel, deu à luz um filho varão. Então, voltando aqui à explicação, como se expressou, são 144 mil judeus que virão a Cristo durante a primeira metade da grande tribulação, que são 7 anos, conforme você sabe. Então 3 anos e meio, não se sabe exatamente como se levará a cabo. Então a parte B do versículo continua falando: o qual há de reger todas as nações com vara de ferro. Então aqui a gente entende que Israel, sobre Cristo, sem dúvida alguma, representará essa função no reinado milenar vindouro, que você sabe, depois da grande tribulação terá o milênio, não é isso? E a parte C desse versículo: e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que nós entendemos aqui? Refere-se ao arrebatamento dos 144 mil judeus, que ocorrerá em aproximadamente no período intermediário da grande tribulação. Aí o versículo 6 diz: e a mulher fugiu para o deserto. O que nós entendemos aqui?
nesse versículo 6 de Apocalipse 12, a mulher é Israel nacional. Quando fala da mulher, que está falando de Israel, né? Então, no período intermediário da grande tribulação, o anticristo se voltará contra Israel e a derrotará, e milhares de judeus fugirão ao deserto, né? Aí o versículo continua na parte C desse versículo, onde já tinha lugar preparado por Deus. Então, este lugar, no caso aqui, é em realidade a antiga Petra, situada na Jordânia, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, melhor dizendo, versículo 16. Aí a última parte do versículo, para que ali eles fossem alimentados durante 1260 dias. Então, o que a gente entende aqui? Eles se menciona aqui, embora pareça estranho, refere-se aos árabes da Jordânia. Então, os 1260 dias constituem quase toda a última metade da grande tribulação. Então, a propósito, agora mesmo Petra está desabitada em espera da chegada de Israel. Então, meus amigos, minhas amigas, todos vocês que são de Deus, são cristãos, nós estamos trazendo aqui algo da parte de Deus, um despertamento para todos nós. Estamos vivendo dias difíceis, né? E nós precisamos buscar a Deus enquanto há tempo, né? Estamos aqui mencionando o livro de Apocalipse, que fala das revelações, de tudo que está acontecendo, né? Está falando das taças, da ira de Deus, do templo, né? Aí, se a gente andar um pouco mais no livro de Apocalipse, no capítulo 15, que foi escrito 96 anos depois de Cristo, vai falar das taças da ira, né? As 7 taças. Então, aqui diz no versículo 1 do capítulo 15 de Apocalipse: e vi outro sinal no céu, grande e admirável, que eram 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Então, veja bem, né? Então, os julgamentos estão sendo concluídos no território do anticristo, que serão dos piores, não é verdade? Agora, a parte B do versículo diz: porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, o que nós entendemos? Né? Deve-se traduzir aqui a cólera de Deus, né? Então, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Deus também ira. Então, às vezes, pode, né, as pessoas não entenderem algumas coisas que estão acontecendo, mas Deus tem a forma de nos despertar. O versículo 2 diz: e vi assim como um mar de vidro misturado com fogo. Então, o que nós entendemos na parte A desse versículo? Está diretamente diante do trono de Deus e mencionado no Apocalipse 4:6. Então, é por isso que as pessoas precisam estudar a Bíblia, entenderem de fato porque algumas coisas acontecem. E a parte B do versículo: e também os que tinham alcançado a vitória sobre a besta e sua imagem e o seu sinal e o número do seu nome. Aí a gente entende que esse grupo foi assassinado pelo anticristo. E a parte C do versículo: está sobre um mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Aí nós entendemos aqui na última parte desse versículo um quadro de paz e tranquilidade, né? Aí, se você for estudar aqui Apocalipse 15, vai falar, né, as 7 taças, versículo capítulo 16, a primeira taça, depois a terceira taça, a quarta taça, a quinta taça, a sexta taça, a sétima taça, né? Então, nós precisamos estudar a Bíblia para entender o trabalhar de Deus. Então, o primeiro versículo aqui do capítulo 16, que fala da primeira taça, diz: ouvi uma grande voz vinda do templo, que dizia aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens
que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aí fala agora a segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e se tornou em sangue como de um morto, e toda alma vivente morreu no mar. Não é? Então veja bem, vamos estudar a Bíblia, que Deus continue te abençoando. Nós vamos dar sequência aqui nesse estudo. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando. Esse que vos fala, pastor Edivaldo Brito.